Bom, eu vou apresentar então sobre a parte de ordem de serviço, tá? O nosso sistema, então, o CG Cloud, ele tem aqui um módulo específico para quem trabalha com prestação de serviços, ok? Aqui dentro, então, é onde você consegue encontrar a parte de listagem da ordem de serviço, gerar nova ordem de serviço para os clientes e também fazer classificações e acompanhar logs de ordem de serviço, tá? Também existe aqui a possibilidade de você criar a ordem de serviço avulsa, que seria mais para um controle interno da empresa, certo? Bom, primeiramente, para você estar utilizando aqui a parte de ordem de serviço, é importante você cadastrar o seu serviço aqui na área de produtos, tá? Bom, então eu cadastrei o meu serviço aqui que vai ser manutenção de impressora, né? Atribuí que ele é do tipo gênero serviços aqui dentro, tá? Como ele é um serviço, ele vai pedir a parte de classificação e o código do serviço. E você pode colocar também um técnico responsável fixo sempre por esse serviço. E você coloca aí o KNAI também, tá? Informações do preço, né? De quanto vai sair esse serviço, então o preço de venda e o preço de custo, tá? E eu salvo aqui dentro do sistema. Quando eu salvei, ele já me apareceu aqui outras informações, outras abinhas aqui que eu posso estar preenchendo, posso estar colocando algum tipo de imagem também nesse serviço. E eu tenho aqui a parte fiscal, que é onde eu vou puxar aí a informação do grupo tributário, tá? E posso colocar aqui o NCM também. Então, salvei esse serviço aqui dentro. Bom, a partir de agora eu já posso criar minha ordem de serviço, tá? Então, para mim criar uma ordem de serviço, eu venho aqui no módulo de prestação de serviços e clico em nova OS. Bom, então aqui abri a minha telinha aqui para cadastrar a ordem de serviço, né? Então, quais são as informações principais aqui, tá? O que está destacado em vermelho é obrigatório. Então, geralmente você vai já ter a informação da empresa, tá? E do depósito, que vai sair, no caso, mercadorias, junto com o serviço. Aqui eu vou puxar então o meu cliente, para quem eu estou abrindo essa ordem de serviço, certo? Se o cliente tiver alguma situação de inadimplência, o sistema já sinaliza, tá? Aqui eu vou puxar o meu serviço então, manutenção de impressora, adicionei meu serviço. E bom, caso eu queira uma peça, né, a troca de uma peça ou trocar alguma outra coisa junto para adicionar na ordem de serviço, eu posso, tá? Então eu vou colocar aqui o meu toner para impressora, certo? Ele já me dá o valor total, eu posso estar modificando esses valores e quantidades aqui dentro, enquanto eu não faturar totalmente essa venda com o cliente, essa ordem de serviço. Posso estar adicionando informações de desconto aqui também, tá? Aqui seria informações financeiras relativas ao pagamento, como que o cliente vai fazer. Informações gerais que eu posso estar puxando aqui, tá? Mas isso também não é de preenchimento obrigatório. E aqui seria a parte da ordem de serviço, onde você pode colocar então um técnico, tá? Se tiver um contrato vinculado a esse serviço, você pode puxar o contrato aqui, informar qual é o contrato. E aqui você vai colocar então o problema, né? Descrever aqui o problema e informar o laudo técnico e geral para essa ordem de serviço. Então aqui no caso eu coloquei qual era o meu problema, coloquei o laudo técnico, tá? Aqui eu vou colocar uma data de visita, então, que eu vou fazer essa visita para o meu cliente, né? Um horário aí, tá? Definido, certo? E posso vincular um técnico aqui também, né? Então, posso puxar um técnico específico aqui que vai fazer esse acompanhamento, tá? Aqui no caso eu posso adicionar algum equipamento, então como eu vou trabalhar com uma impressora, então eu vou puxar aqui a minha impressora, tá? Posso colocar informações, adicionei o equipamento, certo? Bom, colocadas as informações, eu salvo essa ordem de serviço e ela tá no meu sistema para o meu acompanhamento.
Quando eu salvo, automaticamente já me abre aqui uma opção mais ações, tá? Onde vão ter comandos para mim, tá dando aqui um sistema, né? Por exemplo, relativo à ordem de serviço, eu posso gerar a nota fiscal de serviço, imprimir, baixar um recibo, enviar por e-mail, tá? Posso também estar gerando alguma ordem de compra de algum item que eu adicionei aqui, por exemplo, uma peça. Já posso estar imprimindo esse orçamento para enviar por e-mail para o meu cliente, aprovando esse orçamento, né? Ou também gerando aqui a nota fiscal relativa ali à parte da peça, tá? Então, se eu quiser aqui imprimir a minha ordem de serviço, tá? Eu clico aqui em imprimir e ele já vai me abrir um modelinho aqui de impressão que a gente tem com os dados, né, dessa ordem de serviço. Então, cliente, né, parte de contato, informações da empresa, qual é o problema, o laudo técnico, tá? E aqui vai trazer o equipamento e o que vai ser feito aí, certo? Com a área de assinatura aí para o técnico e para o cliente. Então, você pode estar utilizando esse modelo aqui que a gente tem no sistema de impressão de ordem de serviço, tá? E no caso aqui, eu posso estar imprimindo o orçamento também, se eu quiser, tá? Então, eu tenho um modelo aqui da impressão do meu pedido também, que é um pouquinho diferente, né? Então, aqui no caso, ele vai trazer informações, né, da parte dos dados do cliente, os produtos e serviços e os valores. Não vai trazer informação do serviço que está sendo feito, tá? Então, tem essas duas opções. Bom, se o meu cliente aprovou tudo certinho, né? Aí eu vou vir aqui em mais ações e vou aprovar então esse orçamento aqui para ele. Então, aprovando esse orçamento, tá? Se eu trabalhar com o CGBank, né? Eu já tenho a opção de enviar um link de pagamento para o meu cliente direto daqui. Se não, eu vou vir aqui e depois vou aprovar o pedido. Eu tenho a opção também de faturamento parcial, certo? Posso estar duplicando a venda também, tá? Ou fazer o cancelamento, tudo aqui por dentro de mais ações, tá? Então, vou aprovar esse pedido. Ele vai me abrir a informação ali para verificar os dados, né, do financeiro e fazer o lançamento dessa informação ali, tá? Então, vai vir aqui as opções, né, de forma de pagamento, o valor que eu já atribuí ali dentro da minha ordem de serviço. Se tiver tudo certo, eu só salvo, tá? E ele já me direciona ali para a ordem de serviço. Eu vou poder emitir a nota fiscal de serviço depois, tá? Que tiver o faturamento ok. Então, aqui agora, se eu quiser, né, eu posso vir aqui e pedir para gerar a nota fiscal do serviço, tá? Já foi faturada essa minha venda. Aonde que eu vou acompanhar todo esse processo, né, quando registro uma ordem de serviço no sistema? Bom, aí eu vou ter aqui dentro da parte de prestação de serviço o controle de todas as ordens de serviço que estão abertas aqui para mim, tá? Então, aqui eu vou poder utilizar o filtro básico de buscas, tá? Ou o filtro avançado de busca, onde eu posso puxar aqui por um período específico de datas, né? Posso puxar pelo cliente, pelo técnico, ou a parte de finalização da ordem de serviço, se já foi finalizado ou não, tá? No sistema, certo? Então, somente as não finalizadas, né? Dos últimos 14 dias. Então, se eu buscar aqui, tá? Ele vai me trazer todas as ordens de serviço, né? E o status que tá. Então, o status aqui do sistema, né? Se ela já foi faturada ou não. E se ela tá finalizada ou não, certo? Então, aqui no caso, né? Se eu puxar ali pela minha ordem de serviço, né? Eu posso vir aqui, localizar e também dar os comandos selecionando ela aqui, ó. Tá? Então, eu vou poder também faturar essas ordens de serviço em lote, se eu quiser, tá? Imprimir. E depois eu tenho o comando aqui para gerar a nota fiscal de serviço também. Se eu quero somente finalizar, eu consigo selecionar aqui, tá? E finalizar ordens de serviço selecionadas. Ele já vai atualizar aqui no sistema. Tá? Então, finalizei a ordem de serviço, tá?
Depois é só eu vir aqui também e emitir a nota fiscal de serviço. Bom, tenho aqui uma ordem de serviço então que já está faturada no sistema e finalizada, tá? Vou selecionar ela aqui e vou pedir para gerar a nota fiscal do serviço. Todo esse processo que foi feito ali também é possível fazer no aplicativo de celular, no Sigemob. Ele tem ali também a parte de ordem de serviço, que o técnico pode estar ali atualizando o status também e colocando ali as informações, alterando e finalizando, tá? Então aqui eu vou gerar minha nota fiscal de serviço, né? Já puxou todas as informações ali da venda, tá? Estava registrada lá na OS. Tá? Só verifico se está tudo certinho e depois eu já consigo vir aqui e emitir a minha nota fiscal, tá? Essa nota fiscal que eu gerei aqui, ela vai ficar registrada para acompanhamento aqui dentro do módulo fiscal, na parte de notas fiscais de serviço emitida, tá? Então, tudo que é nota fiscal de serviço emitida vai ficar aqui dentro, certo? Para controle. Bom, uma outra ordem de serviço que a gente tem aqui dentro no sistema, tá? Seria a ordem de serviço avulsa. Qual a diferença dessa, a principal diferença dessa ordem de serviço avulsa para a ordem de serviço do cliente, tá? Essa aqui, ela não vai ter movimentação financeira dentro do sistema, certo? Então, por exemplo, você vai ter um acompanhamento dos serviços, mas você não tem a parte ali de faturar, aprovar para gerar o financeiro, tá? E ela também não vai ter a emissão ali da nota fiscal de serviço. Então, é mais para um controle interno da empresa mesmo. Outra coisa que dá para fazer aqui é a questão de acompanhamento, né? Os logs da ordem de serviço. O que seria isso? Bom, os logs de ordem de serviço, você consegue ter uma ideia ali de qual usuário que fez modificações numa ordem de serviço, tá? Então, ele fica registrado aqui, ó, tá? Quais foram os usuários e a data da modificação, certo? E o código da ordem de serviço que foi modificada, tá? Então, fica aqui registrado para um acompanhamento. E no caso aqui, a gente tem a pesquisa das ordens de serviço avulsa, então vai estar bem parecidas as informações, né? Vai trazer aqui o cliente, a data de abertura, se foi concluído ou não, quem foi o técnico, tá? Problema, laudo, agendamento de visita e tudo mais, certo? Porém, aqui no comando de mais ações, ó, você só consegue baixar a ordem de serviço, o recibo e tudo mais, não consegue gerar ali a parte de nota, nem financeiro, tá? Se eu selecionar aqui. E o cadastro dela também é bem diferente, né? Você vai ter aqui a informação inicial aqui do cliente, né? Que você vai puxar aqui, tá? Vai ter aqui a informação da empresa, certo? Você pode adicionar aqui e-mails, tá? E contato também. Vai adicionar o tipo de serviço e aqui dentro você não consegue adicionar um item, um produto, uma peça, tá? Você consegue só adicionar o serviço mesmo, certo? Ele já puxa a classificação, vai ter aqui a parte de valores, tá? Desconto e tudo mais, certo? Você pode estar modificando também. E a informação aqui do problema, né, e do equipamento também, tá? Dados de endereço também aqui, né, do cliente, certo? E você salvando essa ordem de serviço, né, dá para você gerar o agendamento dela aqui também, tá? Baixar o recibo e tudo mais. Bom, o agendamento dessas ordens de serviço aqui, tá? Não é somente para avulsa, você consegue gerar o agendamento dentro da ordem de serviço padrão também. Ele tem a opção ali de gerar o agendamento, tá? Se eu quiser criar o agendamento, é só selecionar ali e ele vai me dar as informações aqui certinhos. Bom, depois a gente tem então, na parte de ordem de serviço ainda, os relatórios para estar acompanhando, né? Como que estão o andamento aí das ordens de serviço na empresa, tá?
Então aqui, nessas listagens de ordem de serviço, é possível estar utilizando um filtro para localizar uma ordem de serviço específica, tá? E a gente tem a parte aqui de relatórios, somente da parte de ordem de serviço. Então, você vai ter acesso aos relatórios da ordem de serviço padrão, das ordens de serviço avulsa, de equipamentos e de performance de técnicos. Eu vou mostrar esses relatórios aqui dentro. Bom, esse aqui é um relatório de ordem de serviços, então. Aqui ele já abre direto na parte de filtros de relatório, onde você vai poder utilizar o filtro de cliente, técnico, empresa ou pelo status mesmo, tá? Das ordens de serviço, se quer verificar todas ou somente as abertas, por exemplo. Pode estar utilizando o filtro por datas também, então no caso aqui eu vou puxar um filtro dos últimos 30 dias e também pelo tipo de cadastro, né? Se vai ser a data de cadastro, data de abertura, enfim. Aí você pode estar definindo melhor aqui para visualização. De acordo com meus filtros, então, dos últimos 30 dias, né? Ele me trouxe aqui as ordens de serviço que eu tenho registradas, tá? No sistema, com a data de abertura, né? Telefone de cliente, e-mail de cliente, certo? Aqui vai estar o técnico, né? A parte de problema, a data da visita, né? O laudo, tá? Que foi o que eu registrei ali agora, já apareceu a minha aqui. O valor total, e ela tá com status de aberta, certo? Eu posso estar utilizando aqui a parte de mais ações para fazer o cálculo de totais, então, assim eu sei o valor total de ordem de serviços que eu tenho em aberto, tá? E posso estar exportando, né, baixando esse relatório tanto em Excel quanto em PDF, certo? Outro relatório que a gente tem é o relatório de ordem de serviço avulsa, então, que aqui também vai ter a parte de filtros, né? Pode puxar por cliente, pode puxar por status, o período, tá? Esse aqui você consegue só exportar para Excel, tá? No caso aqui ele vai trazer também o código da ordem de serviço, empresa, cliente, né? A data da abertura e as informações ali do laudo, data de visita, quem foi o técnico que fez ali, que está acompanhando essa ordem de serviço, tá? Então esse seria o relatório para as ordens de serviço avulsas. Aqui eu tenho um relatório de ordem de serviço de equipamentos, então você consegue puxar por equipamento também, para saber as ordens de serviço, né? Então, de repente, ali você tem um cliente que tem um equipamento específico e você quer saber todas as ordens de serviço que foram feitas, né, nesse equipamento. Então, você consegue puxar aqui, por exemplo, o status, né? Pode puxar o técnico, pode puxar o cliente, tá? E o período do mês. Ó, aí ele já me trouxe aqui pelo meu cliente, né? O equipamento ali que é a impressora, né? E aí ele já me traz ali as informações da data da visita, o status, aberta, forma de pagamento e tudo mais, tá? Então, no caso aqui, se eu preencher todas as informações lá do equipamento, né? Modelo, patrimônio, número de controle, vai me aparecer tudo nesse relatório. Esse aqui eu consigo exportar para Excel. E tenho aqui também um relatório de performance técnico, tá? Então aqui no caso, né, os filtros que você tem aqui: cliente, técnico, empresa, status e também o período do mês. Ele vai trazer o técnico aqui com a quantidade de ordens de serviço vinculada a ele, né? Vai trazer os códigos dessas ordens de serviço, se elas foram concluídas, aí para qual cliente que foi e a data das visitas que foram feitas, certo? Então você tem um acompanhamento aí, por exemplo, por técnicos que você tem, quanto cada técnico fez aí durante o mês de ordem de serviço, quantas concluídas e quais os clientes que eles atenderam, tá? Esse relatório aqui você consegue exportar também para Excel. Bom, seriam esses ali as ferramentas, né, voltadas ali para quem utiliza o SIG para a parte de prestação de serviços.